O nosso último item de hoje, então, rapaziada, é uma tier list pra gente falar das melhores seleções europeias do momento. Então temos aqui as principais, né, e algumas coadjuvantes, e botamos uma tier list aqui pra ranquear elas de primeira até a 14ª, e é por fase atual, né, Yuri? Por força atual, assim, porque não é histórico, né, obviamente. Digamos assim, um power rank, dizer quais são as que estão mais fortes, como se, vamos supor, se a Eurocopa fosse acontecer agora, quais seriam as mais fortes para a Euro? Delícia demais. Então a gente começa com a Alemanha, que olha, não sei em qual posição que ela vai estar, mas vai estar lá pra baixo, porque, né, aquele histórico de cair na fase de grupos da Copa, e agora, recentemente, muito mal também nesses amistosos, Hansi Flick demitido, é papo de últimas colocações aqui, imagina, né? Levando em conta, assim, que eles estão sem treinador e estão com uma série de resultados horríveis, é lá no tier final, em 12, 13, 14, né? Aí depois, assim, a gente pode ver em qual exatamente, mas a Alemanha hoje, cara, não dá pra colocar longe disso, não. Beleza, vamos seguindo então com a seleção da Bélgica. A seleção da Bélgica também teve uma Copa do Mundo pra esquecer, né? E acabou que ela tá passando por um processo de renovação gradual. Tem alguns jovens interessantes aparecendo, mas ao mesmo tempo, assim, Lukaku ainda continua sendo centroavante titular mesmo sem clube, né? Não tava jogando pela Roma, praticamente, né? Acabou de começar a temporada pra ele. Vertonghen, titular, 49 anos pra estar jogando. Então a seleção da Bélgica ainda bem misturada, mas eu diria que nesse momento não é uma das mais fortes não, né? O que tu acha? A seleção de Matusalém, né, cara? O Carrasco, que acabou de ir lá pra Arábia Saudita, ainda tá jogando. Aí tem Lukaku, tem o Amadou Naná, que é jovem aí do Everton, né? Que é até bom jogador. Tielemans, Trossard. Cara, o Vertonghen ainda se titular, um louco. Cara, o Vertonghen é o blind da Bélgica, tá ligado? O cara simplesmente interminável, o Vertonghen. Eu não boto muita fé, não. Sei lá, cara. Acho que a Bélgica pode ficar ali entre os... Entre oitavo e 8 e 11. 8 e 11, né? 8 e 11, né? Não tá muito forte. Agora vem a seleção chata, amigo. Seleção da Croácia, que todas as vezes que a gente duvidou deles nos últimos anos, os caras bateram longe, né? Final de Copa do Mundo, semifinal de Copa do Mundo, final de Nations League, sempre batendo na trave, sempre com os mesmos jogadores. E é uma seleção que a impressão que dá é, meu irmão, até onde Modric jogar, essa seleção da Croácia vai continuar incomodando, né? É uma seleção muito chata, né, cara? Uma seleção muito bem treinada pra fazer o que se propõe a fazer. Então, eu não duvido deles conseguirem fazer mais uma boa competição, que eles têm tido uma sequência de boas competições, né? Boa Euro, boa Copa do Mundo, boa Nations League, né? Agora quase foram campeões. Acho que a Croácia pega ali entre 4 e 7. Acho que é uma colocação justa. Coloquei eles por ali, então a próxima seleção seria a da Dinamarca. A Dinamarca é o seguinte, eu me recuso a elogiar esses cretinos, beleza? Não aguento mais a Dinamarca, então, sinceramente, recentemente aí os caras ganharam da Finlândia, meteram goleada em San Marino, aí é fácil, meteram baga em San Marino, aí tranquilo. Todo mundo mete goleada em San Marino. Se juntar aqui os membros de Eurofoot, montar um 11 titular aqui pra jogar contra San Marino, a gente tem chance. Exatamente. E aí é o seguinte, rapaziada, o que aconteceu foi que a Dinamarca, inclusive, venceu essas últimas duas partidas com gols do Højbjerg, que lá no Tottenham é muito louco o que aconteceu, porque ele era titular absoluto, né, durante a passagem inteirinha dele por lá, e agora parece que o Postecoglou não vê nele as qualidades perfeitas para ser o meio-campista titular, aí até foi especulada a saída dele para o Atlético de Madrid, né? Mas voltando para Dinamarca, o meio-campo do Tottenham tá muito bem, né? Exatamente. E aí, no final das contas, ele meteu o gol nos 2 jogos aí, inclusive o gol da vitória agora contra a Finlândia, e a Dinamarca, então, não me engana mais, beleza? Não quero saber da Dinamarca. E o Højlund começou no banco aí os jogos porque tá voltando de lesão, né? O Højlund ainda tá com um probleminha, né? Mas, assim, realmente, cara, a Dinamarca, ela é a decepção amorosa do Eurofoot, né? O Pedro cravou aqui que a Dinamarca ia chegar na final da Copa do Mundo. Merda, que loucura que foi aquele dia aqui, hein, cara. Todos nós aqui cravamos. Não me lembro, se não tem vídeo, não aconteceu. A brincadeirinha é essa aí. Tá, a Dinamarca tu colocaria em que posição aqui? Acho que eles não estão muito longe da Bélgica nesse momento, né? Acho que 8 e 11. 8 e 11 aí, por aí. Entre a 8ª e a 11ª colocação aqui. Beleza. Agora temos a Espanha. A Espanha já tá numa fase bem mais positiva do que a gente poderia imaginar recentemente, apesar de ter caído na Copa para Marrocos, né? Eles conseguiram ganhar a Nations League nos pênaltis pra cima da Croácia. E agora recentemente meteram goleada pra cima da Geórgia. Os caras estão numa fase interessante. Eu acho que entra perto da Croácia ali, talvez, né? Acho que por enquanto dá pra colocar entre 4 e 7, mas depois quando a gente for pensar mais no top 3, é uma possibilidade pra pegar um top 3 ali, né? É uma possibilidade. Agora temos a seleção da França, que eu acho que já sei qual que é a posição
que a gente pensa em colocá-los, né? Vale lembrar que eles só perderam a Copa do Mundo por causa por causa da defesa do Dibu Martins, não vou nem falar do Colomani, defesa do Dibu, né? E As duas coisas. o elenco dos caras é completamente absurdo e também a fase pós-Copa é muito boa. Então, eu não sei, minha modesta opinião, considerando que a gente tá falando apenas de seleções europeias, né, não tem nem a Argentina aqui nessa brincadeira, eu colocaria tranquilamente na primeira posição. Cara, tipo assim, eu acho que a França, os franceses, eles devem enxergar essa seleção deles como a gente enxergava o Brasil em 2006. Claro que assim, o elenco do Brasil em 2006 era melhor do que, era ainda melhor do que esse da Tinha França, umas né, estrelas mais poderosas, né? Exatamente. Só que aquele elenco não fez o que a gente esperava que eles iam fazer, né? Ele não conseguiu nem chegar na final daquela Copa e depois o elenco foi pro cacete. Então, tipo assim, o Brasil viveu uma fase que ele chegou em 3 finais de Copa do Mundo seguidas, 94, 98 e 2002. Ganhou 2 e perdeu 1. Acho que a França tem tudo para repetir isso. De ter chegado em 2018, chegou em 2022 e acho que pode chegar em 2026 também. Porque hoje a França tem um elenco muito melhor do que qualquer seleção do mundo. E tem, para mim, se não for o melhor jogador do mundo, é um dos dois ou um dos três, que é o Mbappé. E ainda por cima tem outros caras ali muito bons, como o Griezmann, como o Theo Hernandes, Colomboani, o Giroud, porra, o Camavinga, Tchouaméni, nossa senhora, o cara começa a falar, o cara enlouquece, tá ligado? Então, é isso, cara, não tem muito o que, não tem pra onde fugir. Hoje a França é a principal seleção da Europa. Beleza, agora temos a seleção da Holanda. A Holanda que, né, foi eliminada para a Alemanha daquele jeito na última Copa, agora mudou de treinador, né? E tá aí numa fase ok, não tá mal não. Mas também não tá encantando ninguém, né? Tá passando por uma renovaçãozinha de leves em algumas peças. Como é que tu colocaria? Acho que eles estão mais próximos da Espanha aqui, né? Sim, eles não fizeram uma Copa do Mundo ruim, só que tem que lembrar que é o trabalho, né? A Holanda da Copa do Mundo era do Van Gaal, agora eles estão de volta com o Koeman. Acho que, como eu disse, assim, eu acho que o 11 deles não é tão ruim, tem alguns jogadores bem bons ali, tem uma defesa muito boa, tem um ala fortíssimo que tá numa fase absurda, Xavi Simons, que é um cara que pode se tornar um dos melhores jogadores da Europa no futuro, ainda é muito jovem. Acho que é entre 4 e 7 ali mesmo. Fechou, então. Agora temos a seleção da Inglaterra, que em termos de talento, né, tem abundância, mas o treinador deles, a gente tem várias críticas em relação ao Southgate, né? De qualquer maneira, mesmo assim, ele conseguiu fazer trabalhos bem interessantes aí, finalista de Eurocopa, né? O cara também teve aí, recentemente, perdendo só pra França na Copa do Mundo, e a seleção e foi um jogo, ó, quem lembra do pênalti do Monsieur Harry Kane. Tem o pênalti perdido do Harry Kane, né? E, enfim, de qualquer maneira, acho que em termos de nomes é uma das melhores, mas em fase atual, tu cravaria colocar eles naquelas duas primeiras, naquelas posições ali, segundo ou terceiro, não? Cara, eu acho que ainda entra, porque assim, a Inglaterra, ela tem um subdesempenho muito alto. Porque pelo nível dos jogadores que ela tem, ela poderia jogar muito melhor. Só que, queira ou não queira, o Southgate ele ainda consegue aos trancos e barrancos ir levando essa Inglaterra a fazer boas campanhas. Como, por exemplo, em 2018 foi 4º lugar da Copa do Mundo, né? Quase foi pra final. Não foi porque pegou a Croácia, rainha das prorrogações ali na semifinal. Na Eurocopa, poderia ter sido campeã contra a Itália, né? Deu azar ali, a partida acabou indo pros pênaltis e nos pênaltis... Inclusive ele sai na frente, né? O Luke Shaw faz 1-0, depois tem um empate, e aí nos pênaltis eles perdem para a Itália. E na Copa do Mundo do ano passado, acho que de todos os adversários, tirando a Argentina, dos outros ali, tanto da fase de grupos quanto do mata-mata, a Inglaterra foi o adversário que mais incomodou a França e que poderia muito ter eliminado aquela seleção francesa nas quartas de final, né? A gente falou aqui, quando o jogo já estava 2-1 para a França, o Harry Kane ele perde um pênalti que iria empatar o jogo, poderia levar para prorrogação, a Inglaterra poderia se classificar. Então, assim, olhando que a burocracia do Gareth Southgate tem funcionado e o elenco é muito bom, tem muitas opções, tem alguns jogadores fantásticos ali, acho que eles ainda estão entre as 3 melhores da Europa. Mas, assim, eu acho, cara, que se você olhar o cenário das seleções europeias, tirando a França, nenhuma delas é um absolutismo, né? Nenhuma delas é aquela seleção que você diga, nossa, daqui tá boa pra cacete e vai chegar voando. Acho que a França... Cara, a França ela vai chegar nessa Eurocopa, assim, só pode perder o título, tá ligado? O troféu já é dela. A Itália é a próxima seleção que a gente vai analisar aqui. É uma seleção também que depois de ganhar aquela Eurocopa, né, em 2021, acabou tomando taca da Argentina na finalíssima. A Nations League não foi tão ruim, mas também não foi boa. Perdeu pra Espanha com o gol do Rosselló no finalzinho, né? Foi eliminada. E agora
recentemente também tá numa fase um pouquinho difícil, recentemente empatou com a Macedônia do Norte, o elenco não é tudo aquilo. E eu acho que é loucura pensar nisso, mas assim, a gigante Itália hoje, em termos de força atual, tá mais próximo ali do que tá uma Dinamarca e uma Bélgica do que de uma Inglaterra ou de uma França, né? Eu concordo. Acho que tá entre 8 e 11 também. Acho que não tá naquele patamar ali de Holanda, Espanha e Croácia. É uma seleção que ainda é uma incógnita, né? O Spalletti pode, fazer esse time voar e chegar muitíssimo bem pra Eurocopa. Mas, por enquanto, levando em conta os jogadores, levando em conta que é um trabalho recém-iniciado, é isso aí mesmo. Beleza, a próxima seleção é a da Noruega. Tava olhando aqui alguns resultados deles recentemente, né? Eles meteram 6-0 na seleção da Jordânia e o Haaland não fez nenhum gol, né? Completamente, um jogador horroroso mesmo. Ele ficou no banco. Ficou no... E daí? Se fosse bom mesmo, teria metido gol do banco. Então dá pra ver que o Haaland é superestimado, né? Mas de qualquer maneira, a seleção da Noruega na qualificatória pra Euro não tá muito bom, não. Tá uma vitória em 4 jogos aí. E apesar de eles terem acho que, não sei, né, cara? Eu também não sou especialista em seleção de Noruega, mas me parece que uma geração das mais interessantes aí recentemente, porque eles têm 2 craques, pelo menos, né? Que é o Odegaard e o Haaland. Vamos ver se eles vão conseguir fazer chover. Tem o Fredrik Aursnes, né? Um dos principais jogadores do Benfica. Ele é muito bom também. Exato. Acho que se não fosse pelo Aursnes, Odegaard e Haaland, a gente nem colocaria a Noruega aí. É que assim, como eles têm hoje um dos principais jogadores do mundo, que é o Haaland, um cara que, vai pegar top 2 de bola de ouro aí, é meio difícil ignorar eles. Mas mesmo assim, cara, hoje acho que fica ali no tier final, entre 12 e 14. Pode ser que suba depois, mas, por exemplo, a seleção que nem conseguiu se classificar pra Copa do Mundo, né? Então, por enquanto é isso. Beleza. A próxima é a seleção da Polônia, que fez uma Copa do Mundo horrenda, né? Horrenda mesmo, na maior parte do tempo, né? Não foi 100% da Copa horrenda, mas a maior parte do tempo. Tinha um treinador péssimo lá, né? A seleção jogava um futebol dos mais chatos que eu já vi na minha vida, mas recentemente trocaram de treinador e contrataram o Fernando Santos, de Portugal, que também era muito criticado, né? E no final das contas, recentemente aí, eles venceram as Ilhas Faroe, mas depois perderam pra Albânia, beleza? Inclusive Albânia de Silvinho. Exatamente, inclusive um golaço do camarada lá da Albânia, que eu esqueci o nome. A Polônia, assim, cara, já era uma seleção que jogava um futebol horrível. Aí, eles apostavam muito no Lewandowski, né? E o Lewandowski... E assim, mesmo nos momentos que o Lewandowski era melhor do mundo, ele não conseguia carregar os outros 10 nas costas, né? Na maior parte do tempo. E agora com o Lewandowski não tá tão bem assim mais, vai ser cada vez mais difícil pros caras, pô. O Lewandowski tá ficando mais velho. Então essa seleção da Polônia aí tende a ficar ainda pior, creio eu. Pra mim é lá embaixo. Cara, o Lewandowski, ele tem 78 gols pela Polônia. Eu acho que isso retrata bem o desequilíbrio das seleções europeias, porque o cara jogando pela Polônia tem 78 gols. Isso é muita coisa. Isso é quase o mesmo que o Neymar tem pela seleção brasileira, por exemplo. Então, é bizarro. Mas, nas costas do Lewandowski, que não tá mais no seu auge, né? Pelo contrário, já tá em decadência. A Polônia fica ali na rabeira. Inclusive, é candidata a ficar em último lugar. Aí. Agora temos a seleção de Portugal. Portugal aí que na Copa do Mundo acabou caindo na armadilha também do nosso querido Retegui. Não. Como é que é o nome do treinador de Marrocos? Walid Regragui. Regragui. O Retegui é o atacante da Itália, pô. Até o Regragui. Exatamente. A seleção de Portugal caiu na armadilha. E agora, depois, no pós-Copa, né, tem um novo treinador, o Roberto Martínez, que já teve ótimos momentos aí na sua carreira. E tá com umas eliminatórias muito boas, 5 vitórias sem sofrer gol nenhum. E em termos de elenco, é sacanagem também, né? Pra mim, eles ficam ali no patamar da Inglaterra. Não sei o que tu acha. Acho que sim. Porque é aquela coisa também. Acho que Portugal, ela tem sido uma seleção tão burocrática quanto a Inglaterra, mas não tem conseguido resultados tão bons quanto a Inglaterra tem conseguido. Mas pelo elenco ser tão bom, ainda tem o Cristiano Ronaldo, que não sei Copa do Mundo. Inclusive o Cristiano Ronaldo mudou o discurso, tá? Ele falou que não sabe se vai jogar a próxima Copa. Ele disse que... Ele falou nessa entrevista coletiva que ele deu, que a fase dele agora é viva o momento, né? Viva o momento, enjoy the moment. Ele até falou em inglês. Sempre... Aproveite o momento. Eu achei engraçado que do nada ele falou em inglês. Enjoy the moment. Tá ligado? Ele falou assim do nada. Então, acho que pra Euro ele vai chegar bem, né? Vai conseguir ter uma preparação tranquila jogando no Sauditão. E os outros jogadores são fantásticos, né? Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, João Cancela, essa galera toda, os caras é tudo muito bom. Palhinha. Então, acho que por isso. E por exemplo, se o Roberto Fernandes conseguir fazer Portugal chegar pra jogar essa Euro, como ele fez a Bélgica chegar pra jogar aquela Copa do Mundo 2018, acho que eles podem arrumar alguma coisa, né? Acho que é um time muito qualificado e com certeza tá no top 3 ali. A Sérvia, cara, eu acho que... Bom lembrar que eles caíram na fase de grupos da Copa do Mundo, pegaram um grupo difícil, né? Que tinha Brasil e a própria Suíça, que tá aí também, e acabaram caindo de fase. Só que a Sérvia, eu acho que
é um elenco que tem bons jogadores, né? Tem, por exemplo, o Monsieur Mitrovic, que guardou um hat-trick nessa data FIFA, nessa data FIFA. E tem o Milinkovic-Savic também, que agora tá no futebol saudita, mas ainda assim é um dos principais meio-campistas, era um dos principais meio-campistas do futebol italiano. Tem o Tadic, que agora tá jogando no Fenerbahçe, mas viveu uma era maravilhosa no Ajax, também jogava muitíssimo bem. E o Milinkovic-Savic do gol, né, que é o Vanja Milinkovic-Savic, que também é um goleiro até razoável ali. Então acho que levando em conta essa questão dos bons jogadores, eu colocaria eles ali entre 8 e 11, pessoalmente. Beleza. E a última... A última seleção para te classificar é a seleção da Suíça, beleza? Recentemente aí nas eliminatórias para Eurocopa, a Suíça tá muito bem, obrigado. 5 jogos, 0 derrotas, né? 3 vitórias aí. Amassaram a Bielorrússia, amassaram Israel. Então depois daquele 6-1 para Portugal lá, deu para dar uma recuperadinha boa. Lembrando que a Suíça foi osso duro de roer na fase de grupos da Copa do Mundo, hein? Foi sim, foi uma seleção muito chata de se enfrentar. Acho que os Sempre dois lembrando, eles que eliminaram a França na Eurocopa, hein? Na última Euro. Exatamente. Inclusive com Monsieur Ian Sommer catando tudo e mais um pouco que era possível, né? Mas assim, os principais expoentes dessa seleção dentro de campo, que era o grande Shaqiri e o Xherdan Shaqiri, já são caras que já estão um pouco mais veteranos, né? Especialmente o Shaqiri, já é um cara com idade bem avançada. O Zakaria, que é um cara que até surgiu bem ali, mas não correspondeu na Juventus, acho que não é um cara que eu confio mais. Acho que fica ali no final, né? Não tem muito o que questionar. No final? Eles acabam... Não, pô, a seleção da Suíça é arrombadinha, pô. Eu tô pensando em colocar aqui entre oitavo e 11, só que daí a gente tem que subir alguém pra categoria de cima. Aí seria a Bélgica mesmo, né? Subir a Bélgica pra categoria de cima, mas assim, com muitas ressalvas, né? Com um asterísticozinho assim, né? Em sétimo. A Bélgica em sétimo já cravado, porque... É porque assim, cara, tem algumas seleções europeias ali, todas elas têm um nível bem parecido, né? Então acaba não... Tipo assim, uma dessas de cima pode chegar lá na Eurocopa e ser eliminada por uma das de baixo tranquilamente. Claro. Inclusive, provavelmente vai acontecer. Mas é isso, por enquanto é isso. Então tá, a gente acabou voltando aí na categoria de baixo. Não tá organizado por ordem dentro das categorias, tá? A gente não fez isso. Mas na categoria mais de baixo, ali, que seria entre a 12ª e a 14ª seleções, a gente botou Alemanha, Noruega e Polônia. Na categoria mais... Polônia é pior. Acima ali, que seria do 8º ao 11º, a gente colocou Dinamarca, Itália, Sérvia e Suíça. Na categoria de 4º a 7º, a gente colocou Croácia, Espanha, Holanda e Bélgica, que são as seleções que estão tendo bons desempenhos, né? E aí em segundo e terceiro ficou Inglaterra e Portugal, não nessa ordem, né? A gente não definiu. E em primeiro, a França, tá de bom tamanho, né? Acho que tá ok, vai. Não tem nenhuma loucura, creio eu. A França em primeiro é previsível. O grande choque é a Alemanha tá lá no final, mas a Alemanha tá lá no final pelo momento, né? Obviamente, assim, dependendo de que eles apontem como treinador, de como seja o trabalho, eles podem chegar bem pra jogar a Eurocopa. E é uma Eurocopa em casa, que eles vão ter a torcida do lado deles. Então, pode ser que mude as coisas, mas por hoje, cara, eu acho que é isso aí mesmo.